endométrio é aquele tecido que reveste o útero. A endometriose é quando esse tecido do útero ele cresce fora do útero. Então, aí o conflito que tinha aí era um conflito de incapacidade de criar um ninho, né? De ninificar, que ele falava, né? Ninificar é aninhar, é criar um ninho. Por que que existia esse conflito? Porque as mulheres, nós mulheres, né? Nós carregamos essa memória celular de que nós somos responsáveis por criar esse ninho, né? Nós somos responsáveis pela procriação, então nós somos responsáveis por estabelecer esse ninho da forma mais eficaz possível, né? Então nós carregamos essa memória celular. Então, quando acontece alguma coisa que a mulher se vê incapacitada de criar esse ninho, ela poderia, no caso, desenvolver a endometriose. Quais seriam esses conflitos? Por exemplo, uma mulher querer engravidar e ainda não ter um parceiro, né? Ela perceber que ela está ficando já, não digo velha, né? Mas ela está passando da idade de engravidar e ela ainda não tem um parceiro. Ou muitas vezes a mulher tem um parceiro, mas ela não vê que aquele é o parceiro ideal para ser pai dos filhos dela, né? No caso, pode acontecer com adolescente também, vai falar, mas como que uma adolescente tem endometriose? Porque pode acontecer de muitas vezes essa adolescente, ela tá ali no papel de mãe. Então, às vezes o pai e a mãe trabalham fora, ela é a mais velha, ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, né? Ela não está exercendo o papel de mãe, ela é uma irmã, né? Mas na verdade ela está sendo naquele momento mãe, né? Então, o que vai acontecer aí dentro dessa primeira visão que o Dr. Hammer estudou? O corpo, né, o biológico dela vai falar, bom, se o útero dela, ela está entendendo que não é suficiente para criar um ninho, eu vou criar da possibilidade para ela ter um ninho fora do útero, né? É por isso que cresce células do endométrio fora do útero. Essa era uma das possibilidades, né? Ele continuou pesquisando, ele continuou estudando e ele encontrou uma outra possibilidade. A segunda possibilidade que ele encontrou, ele começou a observar que nas mulheres que tinham endometriose, o foco de Hammer é aquele registro que se instala no cérebro e que vai ativar o programa biológico. Ele começou a observar que esse foco de Hammer não estava no útero, mas estava nos ovários, né? E aí ele entendeu e ele terminou a pesquisa dele com base nessa hipótese que quando a mulher tinha um conflito no ovário, né, na fase de cura poderia acontecer a endometriose, né? Como que pode ser isso? Então, primeiro tinha um conflito lá que o conflito seria de uma perda importante, né? Por exemplo, pode ser a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um animalzinho de estimação, né? No caso de um adolescente, da avó, do avô, a perda da mãe, né? Às vezes uma traição, né? Uma perda importante, né? Ou o medo de perder desencadearia esse conflito, né? Então, o que ia acontecer? Esse conflito é do ovário, né? Aí, o que acontece no ovário? Começam a perder células, né? O ovário começa como se estivesse sendo raspada a parede, né? Do ovário ali. E aí ele começa a perder células. Quando ele começa a perder células, começa a perder a capacidade lá de formar os hormônios, né? Que é o estrogênio. Quando o estrogênio está em falta, o que vai acontecer? Pode acontecer uma irregularidade na menstruação, pode acontecer, no caso das adolescentes, a primeira menstruação demora a vir, pode acontecer que para algumas mulheres, para a menstruação, e pode acontecer também a infertilidade, né? Dependendo do tempo que ficou esse conflito, dependendo do tamanho que foi esse conflito, pode acontecer isso tudo numa maior intensidade ou não. E aí, por algum motivo, esse conflito se resolve,
Esse conflito se resolve e aquelas células que foram perdidas, elas vão ser repostas, né? E nessa reposição, na fase de cicatrização, são formados cistos. O que é cisto? Cisto é uma bolsinha que tem líquido dentro, né? E dependendo do que acontece com a mulher, se ela por exemplo, leva uma batida ali na região do útero, né? Ou ela vai fazer um exame e é feita uma punção, né? E acontece alguma coisa e fura esse cisto, esse líquido que contém as células ali, ele vai se espalhar fora do ovário, né? E quando ele se espalha fora do ovário, ele pode ir para a cavidade abdominal, ele pode ir para a bexiga, e lá ele vai começar a produzir hormônio como se fosse, né, um ovário novo, como se fosse um útero novo, né? Que vai trazer a endometriose. Então, o Dr. Hammer, a última pesquisa que ele fez nesse sentido foi baseado nisso, que a endometriose, ela não vem do útero, ela vem, na verdade, numa fase de cura de um conflito do ovário, né? Que tem todo esse processo aí que eu fui falando. Quando a pessoa passa por um conflito, né? Conflito é algo que fugiu da rotina, né? Fugiu da normalidade, que é uma situação inesperada, dramática, né? Vivida como se fosse em isolamento, né? E quando eu falei do cisto, né? Quando o cisto se rompe e ele vaza aquele líquido para outras áreas, né? Pode ser a bexiga, pode ser o reto, né? Pode ser a cavidade abdominal. Se não acontecer desse cisto vazar, se ele não acontecer nada e ele ficar ali no ovário como uma cicatrização, em 9 meses ele fica durinho, ele fica duro, ele não vai vazar mais, né? É o mesmo tempo de uma gestação. Então, se tudo der certo, se ela não reviver o conflito, se ela não tiver uma recaída, né? Ela pode. Esse cisto ele vai demorar 9 meses para ficar durinho. E aí, é claro, se ele começar a crescer, precisa investigar, precisa ter sempre um acompanhamento disso. Mas se nada acontecer, ele vai ficar ali, durinho, encapsulado, como se ele fosse uma cicatrização mesmo. E o que pode reativar esse conflito? Uma discussão, né? Uma traição, uma discussão com um parceiro, uma discussão com uma amiga, uma traição. Tudo isso pode levar a pessoa a ter uma recaída, né? Então ela vai lá e começa a reviver todo aquele processo, aquele programa novamente. E aí, por que às vezes aparecem vários cistos, né? Porque foram vários conflitos. Tem que ver a que fase que a pessoa está, né? Quantos conflitos que ela viveu, o que ela passou pela vida dela. No caso, quando a gente trata a endometriose, que tem essas duas possibilidades, a incapacidade de estabelecer um ninho, ou essa outra informação de que é no ovário e não no útero, a gente investiga as duas questões, né? Ou da incapacidade de estabelecer um ninho novo, ou então por conta de uma perda, né? Uma perda importante que ela teve, ou medo de perder que ela teve. Então, a gente, por via das dúvidas, a gente investiga as duas situações. Depende da história da pessoa, né? A pessoa está vivendo a situação, quando a pessoa está vivendo a perda, ou a pessoa está vivendo o medo de perder, ou a pessoa está vivendo a incapacidade de estabelecer um ninho, não tem sintoma, ela não vai perceber, né? Quando ela está perdendo células, ela não vai perceber. Ela só vai perceber, só vai aparecer o sintoma quando ela entra nessa fase de regeneração, né? E é essa fase que precisa prestar atenção, porque senão ela vai entrar na fase de regeneração e provavelmente ela vai voltar, reativar o conflito. Entra na fase de regeneração e ativa o conflito. E aí, a endometriose, ela pode crescer tanto, né, fora dali da cavidade normal dela, ela pode crescer tanto que é necessário realmente fazer uma cirurgia, né? Porque pode sim atrapalhar outros órgãos. É o que normalmente a gente vê, né? As mulheres fazendo a cirurgia, porque está ali muito grande a endometriose. As nossas células, elas carregam memória, né?
Então, Isso é se uma avó, lá no passado, ela passou por esse conflito, né, e não foi resolvido isso, essa informação vai sendo carregada, né, para as outras gerações. Né? Muitas vezes acontece sim de isso ter que olhar lá para a ancestralidade da pessoa. Às vezes um conflito não é dela, né? Ela carrega isso com ela e vai perpetuar por outras gerações também. Sempre tem que olhar para a causa raiz, onde tudo começou, né? No caso, se vem da ancestralidade, a gente, quando a gente investiga, né, a história da pessoa e não identifica nada, a gente até sugere, né, que a pessoa vá procurar uma outra terapia, porque o conflito não é dela. Então, tem terapias, por exemplo, a constelação familiar pode identificar isso, né? Então, quando a gente dentro do material que a gente tem, dentro das técnicas que a gente não consegue identificar o conflito não é dela, né? Então, a gente sugere que ela vá procurar uma outra terapia para que ela resolva na ancestralidade dela, né? E sempre dá certo, né? Sempre traz resultado. Ver como tudo faz sentido para o nosso biológico, né? Quando nós entendemos que nós não temos capacidade dentro da nossa estrutura básica, a gente não tem capacidade para gerar um ninho, fazer favorável a um ninho, né? O nosso biológico ele vai criar um outro espaço para que você consiga gerar ali um ambiente acolhedor, né? Um ambiente, um ninho, né? Você possa estabelecer ali um novo ninho, né? Como faz muito sentido isso, né? Dentro do nosso biológico. Acontece muito de algumas mulheres procurarem terapia porque elas estão com a menstruação interrompida, né? Então, quando você vai, elas ainda não entraram na fase de cura, elas estão na fase ativa do conflito, elas estão vivendo aquele conflito todo, né? Então, quando a pessoa procura, tá com a menstruação parada, né? Parou a menstruação. Então, quando ela procura terapia e identifica o conflito, ela começa a menstruar de novo, né? E isso também serve para infertilidade, né? A mulher não consegue engravidar, né? Por quê? Está perdendo ali, está perdendo o estrogênio. Né? Por que está perdendo o estrogênio? Porque ela está na fase ativa. Então, identificado o conflito, é muito provável que a mulher volte a produzir, né, estrogênio novamente, a repor aqueles hormônios novamente, e fique fértil novamente. Tudo vai depender da percepção que a pessoa traz de cada conflito, do que ela passou. Tudo vai depender do conflito, da percepção que ela trouxe dali. Né? Tudo depende da percepção de cada um. Por isso que em cada pessoa manifesta um sintoma diferente. Né? Para uma vem a endometriose, para outra vem um outro problema. Tudo vai depender da percepção que cada um tem. Cada história, cada vida é uma história diferente. Que tudo tem uma vantagem biológica, né? Tudo tem um para quê, né? Para sim. que acontece essa endometriose? Para te dar a condição de você desenvolver o seu ninho em outro lugar, né? Para te dar uma melhor condição. Todos esses programas, eles trazem uma vantagem, né? E aí, às vezes a pessoa fala, mas como vocês falam de vantagem se isso traz dor, né? Não consegue entender. Mas é o nosso biológico trabalhando a nosso favor.